Bhagavad Gita por Paramahansa Yogananda, capítulo 18, o verdadeiro Yoga. 6.1 O Senhor abençoado disse: o verdadeiro asceta e o verdadeiro yogi praticam as ações que o dever lhes impõe, sem cobiçar seus frutos. A diferença daqueles que, sem fazer a oferenda do eu, agem motivados pelo ego e daqueles que, em nome do ascetismo, se abstêm da ação. Muito do que Krishna diz aqui, ele já o disse antes, mas neste ponto sua mensagem é mais abrangente. Krishna enfatiza de novo que a essência da vida espiritual é a transcendência do ego, quer a pessoa viva no mundo, no mosteiro ou numa caverna solitária. Ele já explicara que a ação exterior ou interior é essencial ao aspirante. Quem superou a necessidade de agir exteriormente só o fez em estado de cessação da respiração física, pois é nesse estado que se pode trabalhar dinamicamente com as energias interiores sutis. Até chegar aí, quer seja um sannyasi, asceta, ou alguém obrigado a viver vida comum entre pessoas comuns, sua necessidade primordial consiste em agir para, de algum modo, libertar-se do ego. O fato de a pessoa viver com uma vida corriqueira e ter um emprego convencional pode dificultar a renúncia ao ego, mas não a torna menos obrigatória. Tanto o sannyasi, asceta, quanto o sansari chegarão ao mesmo resultado, com ou sem uma renúncia formal. O caminho espiritual não é questão de marcar pontos no jogo de agradar a Deus. A necessidade íntima de todo ser humano, quando deseja unir-se ao infinito, é uma só. Consideramos agora a diferença entre um yogi asceta e um yogi sansari, que se propõe a participar do jogo exterior de Maya. Diga-se, desde já, que o samsari não precisa jogar obedecendo ao ego. Com efeito, é grato a Deus e muito útil ao desenvolvimento espiritual participar do jogo divino sem recorrer ao ego, em vez de procurar envolvê-lo no processo. Este mundo foi, afinal de contas, feito por Deus. Ele próprio se rejubila em sua obra. Do contrário, nunca o teria criado. Um espírito largo é parte natural do processo criador e integra, portanto, a eterna novidade da bem-aventurança divina. Assim, a expressão-chave para a participação do samsara é desempenhar o seu papel com a consciência de não identificação com o ego. Rezam as Escrituras que Deus criou o universo para rejubilar-se consigo mesmo por meio de muitos. De certo, o Senhor não se rejubila por suas criaturas sofrerem. Seu júbilo, portanto, deve provir exteriormente do fato de ver cada história chegar a um final feliz, à medida que os homens vão atingindo um por um a libertação dos laços do ego na bem-aventurança infinita. Ele quer que no fim todos voltemos a seu oceano de Satchidananda. Mas aqueles poucos que em cada época alcançam esse objetivo e ainda assim desejam continuar ajudando os mortais atribulados, de cujo número outrora fizeram parte, certamente o deleitam de um modo muito especial. A questão filosófica, quem é o maior, carece de sentido, pois todos somos igualmente grandes em Deus. No entanto, não resta dúvida de que suas criaturas materializadas devem mostrar-se agradecidas pelo fato de algumas almas libertas, sentindo-se a tanto motivadas, regressarem ao mundo para auxiliá-las. É grandemente irônico que essas poucas almas insígnes entre os homens muitas vezes atraem feroz perseguição durante seu serviço terreno à humanidade. No íntimo, não são afetadas pela maneira como os outros as tratam, pois estão acima do ego, mas não deplorável é que tantos seres humanos se disponham a dessa maneira morder a mão que os alimenta. É trágico, não para elas, mas para a humanidade, que os homens recebam repetidamente mostras de amor divino e as desdenhem em prol da degradação do próprio ego. Tudo isso faz parte do enredo divino com suas miríades de sobre-enredos, digressões e desvios complicados do tema único e verdadeiro. A diferença essencial entre o ator feliz por participar da peça do sansara e o eremita que não quer fazê-lo é mínima. Ambos os tipos sadakas, os que buscam a verdade, se oferecem a Deus para que Ele disponha deles como lhe aprouver. O caminho do casamento, do emprego e da dedicação à família apresenta desvantagens óbvias que tornam a evolução espiritual um desafio no mundo exterior.
Uma esposa rabugenta, um marido tirânico, filhos incontroláveis ou parentes intrometidos que se julgam no direito de manipular a vida alheia por amor à família ou zelo pela própria reputação, todos esses podem colocar imensos obstáculos no caminho espiritual. Sadashiva, um grande sadhu do sul da Índia, viveu na mocidade com os pais, meditando em seu quarto e estudando com afinco as escrituras. Um dia saiu do quarto e encontrou a casa de pernas para o ar. "O que está acontecendo?" perguntou. "Estamos nos preparando", responderam os pais, "para receber a noiva que te destinamos." Sadashiva, voltando ao quarto, pensou: se a simples perspectiva da chegada dessa mulher já criou tamanha confusão, o que acontecerá com minha vida diária quando ela estiver aqui? Naquela mesma noite, pé ante pé, fugiu pela porta dos fundos, desapareceu da vizinhança e nunca mais voltou. Considerando-se o perigo de envolvimento do ego para qualquer um que aceite o papel da esposa ou marido, pai, membro responsável de uma família grande ou pequena, com a necessidade decorrente de arranjar emprego ou ganhar dinheiro de qualquer outra forma, vemos que todos esses fatores certamente explicam, em parte, porque todos aqueles cujo coração está repleto de amor divino preferem viver longe disso tudo. Nos bosques, numa caverna e mesmo num ashram ou mosteiro movimentado, onde pelo menos moram outras almas dedicadas. Paramahansa Yogananda disse: as pessoas que se casam por necessidade terão de nascer de novo, pois só assim aprenderão a viver unicamente para o amor de Deus. No entanto, muitos dos discípulos mais eminentes do meu guru eram ou tinham sido casados. O mais importante para todos é atingir cedo ou tarde na vida aquele ponto em que só o amor de Deus interessa. Meu guru me contou que uma discípula sua, mulher já de seus 80 anos, fora até a vida inteira. Ao conhecê-lo, porém, converteu-se à espiritualidade. Então intensamente passou a buscar Deus desde então, que, conforme disse, encontrou por fim a liberdade nesta vida. A ânsia por um companheiro ou companheira tem raízes profundas na natureza humana. São necessárias inúmeras encarnações para a pessoa entender que a companhia buscada sempre foi o próprio Deus. O Senhor é nosso melhor amigo, nosso único amante fiel, nossa mãe sempre disposta a perdoar, nosso Pai rigoroso, mas eternamente compreensivo. Deus é, nas palavras do meu guru, o mais próximo dos próximos, o mais amado dos amados. Está mais perto de nós que nossos próprios pensamentos. Matrimônio e família são, para algumas pessoas, a melhor maneira de satisfazer integralmente a eterna necessidade da alma, o anseio mais profundo que a consciência por Deus e só por Deus. Quem, no entanto, alcançou a plena compreensão de que seu único anseio é Deus, já é sábio bastante para dedicar a vida unicamente a Ele. É problemático dar esse conselho porque muitas pessoas buscam o caminho da renúncia não por devoção sincera a Deus, mas por querer viver uma vida livre de responsabilidades. A elas, principalmente, Krishna se dirige com as palavras: aqueles que, em nome do ascetismo, se abstêm da ação. As pessoas que seguem o caminho da ascese acham mais fácil dirigir todas as suas energias a Deus, mas esse mesmo caminho impõe a responsabilidade maior de ajudar os semelhantes espiritualmente e não devemos viver só para nós. Uma tentação que os sannyasis enfrentam é a de concentrar a atenção quase exclusivamente em busca espiritual, esquecendo as necessidades alheias. Em consequência dessa atitude egoísta, eles robustecem em vez de debilitar a tirania do ego. Aquele que deseja viver inteiramente para Deus deve primeiro assegurar-se no íntimo de que com tal atitude não está apenas se eximindo da responsabilidade. A triste verdade é que poucos dos chamados ascetas escolhem esse caminho com pureza de intenções. O outro lado da história é que a pessoa responde ao chamado espiritual não por já ser pura e perfeita, mas por desejar adquirir essa qualidade. Assim, qualquer que seja o caminho escolhido, deve ser um no qual você se sinta capaz de canalizar suas energias cada vez mais no rumo certo, visando a libertação em Deus.